Na quarta-feira passada, nós estudamos aqui sobre quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Começamos alguns estudos aqui, quem sabe até o final do ano, vamos ver algumas questões relacionadas sobre nosso Senhor Jesus. Que Jesus, a gente sabe, segundo a Bíblia, é o exemplo de Deus para nós. Tudo o que Deus, entenda essa expressão, gostaria de ver no ser humano, está expresso em Jesus. Jesus é o modelo, é o protótipo de Deus. Como diz a Bíblia, ele é o primeiro, o primogênito de muitos filhos. Então, se nós temos Jesus como Senhor, a gente tem que procurar ser parecido com Ele. Mas ser parecido com Jesus implica em conhecê-lo, em saber o que Ele é para mim e o que Ele é para você. Então nós perguntamos aqui na quarta-feira, quem que é Jesus para você? Um homem bom que te ajuda quando você precisa? Um Deus que cura, e quando Ele te cura, você vai embora e deixa Ele para lá? Um Deus que te dá dinheiro, um Deus que te enriquece, aí quando você tem dinheiro e riquezas, você também se esquece dele. Quem que é Jesus para você? Um salvador, um pastor? Ele é um amigo, ele é um senhor? O que Ele é para você? Você já parou para pensar sobre isso? Nós estudamos sobre isso quarta-feira, e alguns irmãos saíram daqui com um pensamento renovado acerca de Jesus. E falando de Jesus, quando a gente fala de Jesus, a gente olha para a vida dele, como eu disse, como um exemplo de Deus, e a gente, com o passar do tempo, aprende a confiar, depender, andar com ele. Para que isso aconteça nas nossas vidas, surgem aqueles porquês. Por que Jesus se deu ao luxo de se destituir da sua glória, abandonar o seu trono, vir a este mundo, se humilhar como um homem e viver a sua vida? Ser um exemplo para nós. O que levou Jesus a fazer isso? Por que Ele fez isso? Por que Jesus falou sobre várias questões? E eu quero, ao longo desses próximos domingos, se Deus nos permitir, tratar estas questões. Primeira delas, o primeiro porquê desta série, vem hoje. Por que Jesus orava tanto? Por que Jesus orava tanto? Porque se a gente olhar para a Bíblia, Ele era Deus, apesar de ter se destituído da sua glória ao homem, Ele continuava sendo um com o Pai. Ele tinha um relacionamento com o Pai que provavelmente a maioria esmagadora dos seres humanos jamais terão. Um relacionamento tete a tete, um relacionamento diário, constante. Acho que a maioria dos seres humanos e dos cristãos jamais vão conseguir ter este tipo de relacionamento. E aí veio essa questão no meu coração. Por que Jesus orava? Jesus precisava orar? Jesus precisava orar? E é interessante que quando a gente fala de oração, vem no coração das pessoas aquelas rezas conhecidas, oração que são superficiais, rápidas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala assim, Jesus não precisava orar. Mas por que Ele gastava tanto tempo orando? Se Ele não precisava orar. Por que Jesus precisava orar? Ele não era pecador, Ele não falava mal de ninguém, Ele não vivia inimizade com ninguém, era um cara sério, perfeito, obediente aos pais enquanto viveu com eles. Quando Ele esteve no seu ministério aos 30 anos de idade, Ele só levou amor, compaixão, misericórdia, abençoou pessoas, curou pessoas, tratou pessoas, se envolveu com as pessoas. Por que Ele precisava orar? E por que Jesus precisava orar tanto como Ele orava? Esse porquê veio no meu coração. Eu comecei a vasculhar a Bíblia,
e achar algumas coisas interessantes acerca de Jesus. Por que a gente precisa orar? Por que Jesus orava? A questão que Jesus orava, no livro de João, a palavra de Deus diz que Jesus, numa de suas orações, vamos dizer assim, uma oração longa, Jesus orou pelos seus discípulos, está registrado, João, se eu não me engano, 17, 18, enfim. Jesus orou pelos seus discípulos, orou para que Deus tivesse misericórdia deles, e não foi aquela oração assim, Deus abençoa os meus discípulos, não, ele orou para que Deus tivesse misericórdia, para que eles não se perdessem. Aí ele chega em Pedro e fala assim, eu vi o diabo caindo do céu como uma estrela, tentando pegar vocês, peneirar vocês, mas aí eu pedi a Deus que tivesse misericórdia. Aí esse texto diz que Jesus orou pelo povo da época, dizendo, Senhor, tem misericórdia desse povo, abre a mente e tal. Obrigado. Abre a mente e tal, faz isso, Senhor, sobre a vida deles. Aí nessa mesma oração, Jesus ora por aqueles que creriam nele, tipo, por mim e por você. Jesus orou pela gente. Se nós estamos aqui hoje, nós somos frutos da oração de Jesus. Interessante isso. Além de morrer na cruz, além de dar a sua vida por nós, ele ainda orou pela gente. E por que ele orou? Paulo deu uma dica, está em 2 Coríntios 4:4, anote aí, acompanha aqui no telão. Ele escreveu o seguinte à igreja de Corinto: o Deus desta era, em algumas versões deste século, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Ele cegou a mente, ele cegou os olhos. Nós éramos assim, nós éramos cegos. A gente ouvia falar de Deus, mas a cegueira que nós tínhamos era tão grande que as questões dessa vida, elas sufocavam os nossos olhos, que a gente não conseguia enxergar essas verdades maravilhosas em relação a Deus. A gente só enxergava as questões dessa terra. Aí um dia Deus teve misericórdia, ouvindo a oração de Jesus lá atrás, 1970, 80 anos lá atrás, e que ele orou e disse que aqueles que venham a crer em mim sejam libertos, sejam alcançados, sejam salvos. Aí essa oração ecoa durante séculos até chegar às nossas vidas do século 21. E muitos de nós estamos aqui hoje porque nós éramos cegos, o diabo cegou, o Deus deste século cegou a mente das pessoas para que não vissem a luz do Evangelho. E graças à oração de Jesus e de muitos mártires e de muitas pessoas, ela veio ao longo dos séculos ecoando e trouxe para a gente visão espiritual. Como eu já disse aqui, minha mãe, como a irmã Elvira aqui, ela foi portuguesa. E português tem uma raiz católica no coração terrível. Cada vez que lembro disso, eu agradeço, Senhor, obrigado, porque a minha mãe, ela enxergou, o Senhor abriu a mente dela e ela enxergou Jesus. Não o Jesus da parede crucificado, o Jesus que está vivo, que veio para libertar e tal, ela enxergou esse Jesus. E quando eu pensava nesses porquês, veio essa pergunta: por que Jesus orava tanto? Por que Jesus, ele orava? Será que ele precisava? Será que ele desejava mais a presença do Pai na sua vida? Será que ele queria se fortalecer espiritualmente? E aí ele deu essa dica: quanto mais você ora, mais você fortalece o seu espírito? Imagino que sim. Porque no momento difícil da sua carreira, do seu ministério, prestes a ser preso, a Bíblia diz que Jesus se reúne, depois de participar de um momento de ceia. Ele se reúne com os seus discípulos perto de um jardim, e lá, no começo deste lugar, os discípulos ficaram, e ele diz: olha, vocês fiquem aí orando, que eu vou ali na frente ter um tete a tete com o meu Pai.
Passa uma hora, Jesus volta, uma hora e pouco, e ele encontra os caras dormindo. Jesus os acorda e diz para eles assim: ei, vocês precisam estar preparados, vigiar, vocês precisam estar prontos. Na verdade, o espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Então você precisa orar mais. Você precisa se fortalecer. Eu imagino os caras falando: verdade, Jesus, pegou eu aqui naquele momento da meia-noite, meia, uma hora da manhã, a hora de dormir mesmo. Mas estamos aí juntos, Jesus. Aí Jesus sai mais um pouquinho, volta uma hora e pouco depois, está os caras babando, dormindo de novo. Incrível isso. Mas Jesus gastou tempo com oração. Acho que para Jesus, e talvez esse seja o âmago da questão nessa manhã, por que Jesus orava tanto? Eu acho que para ele o que importava era falar com o Pai, gastar tempo com o Pai. Nós nesse mundo, nós estamos tão acostumados a falar tanta besteira, tanto assunto fútil durante o dia, futebol, novelas, filmes, finanças. A gente está tão preso nisso que a gente fala pouco com Deus. Ao contrário de Jesus, que falava pouco com as pessoas, falava só o necessário e falava muito com o Pai. E por que será que Jesus fez isso? Vamos partir do princípio que ele não precisava. Imagino que ele fez isso para deixar de exemplo para as nossas vidas. Jesus ensinou algumas questões para o seu povo, para as pessoas da época. E o que mais importava para ele era esse relacionamento com o Pai. Um desses ensinamentos, acompanhe aqui no telão, Mateus 22, versículo 34 em diante. Jesus estava conversando com as pessoas da época. Aí, quando Jesus citou algo em relação à vida deles, o relacionamento deles com Deus, quando ouviram dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus, eles se reuniram. 35, um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta. Versículo 36, ele diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus. E amar a Deus, todo mundo diz que ama. Muita gente no mundo ama a Deus, mas relacionamento com Ele, são poucos os que têm. Porque para você se relacionar com Deus, você precisa orar, você precisa conversar com Ele. Não adianta, você tem que gastar tempo. Jesus, meus irmãos, Ele tinha o hábito de orar por tudo. Pra você ter uma ideia, Jesus orava até pela comida. Porque tem uns crentes hoje que começam a comer, depois que ele deu a 12ª colherada, ele falou: esqueci de orar, mas aí está abençoado já. Eu conheci um casal que eles oravam quando chegava em casa com as compras do mercado. Colocava as compras no mercado no chão e orava: oh Deus, obrigado pela compra que nós fizemos. Aí um dia aquilo me chamou, por quê? Não, porque a gente precisa ficar orando todo dia, né? Enfim. Mas Jesus orava sempre, todo dia, até pela comida. Mateus 15, 36, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão, aquela multiplicação. Jesus orou: Senhor, abençoa este alimento, te dou graças por este alimento. Hoje a gente devia orar por tudo. Até para que a gente, sabe, porque Paulo disse, pegou, orou, amém. Se você não sabe que aquilo é sacrificado, não, eu não vou pegar a galinha lá da macumba da esquina, não, eu sou crente, a minha oração é forte, eu vou orar, vou comer e não vai fazer mal nenhum. Cuidado, porque Paulo diz que as coisas sacrificadas a ídolos, se você sabe, não pegue. O que você deve fazer?
Não perguntar por nada. Porque se você for perguntar, chegar no mercado e falar assim, essa carne ela vem da onde? É da Friboi. E a Friboi ela matou isso como? O cara que matou o boi, ele era crente, católico, budista, espírita, muçulmano. E se você começar a perguntar, você não come nada. Você vai comer um mato que cresce ali porque veio de Deus. O que Paulo fala? Pegou o alimento, ora e come. Você não sabe? Amém. Orou, comeu, abençoou. Por isso que Jesus gastava tempo com isso. Interessante, irmãos. A minha esposa comentava comigo essa semana que passou. Muitos de vocês devem ter recebido um vídeo de uns cachorros que a menina ora e quando ela fala amém, os cachorros avançam. Eles não avançam na comida enquanto ela não fala amém. Eles foram treinados para o amém. Mas é interessante aquilo. Ana Maria Braga, dessa semana que passou, ela passou no programa dela esse vídeo e ela mesma confessou. Pô, você vê como é que é, né? A gente tem tantos detalhes. Quantas vezes na minha vida eu já comi, nunca me lembrei de agradecer a Deus pelo alimento que eu tenho. E tudo que eu como e bebo vem de Deus. Deus é que dá. A maioria das pessoas não gasta tempo com a comida. Também você não precisa fazer aquela vigília, né? Porque tem gente que vai comer, põe o prato quente, quando ele termina de orar já está frio, congelou. Não precisa fazer vigília. Mas ora. Jesus gastava tempo com tudo. Jesus gostava de se retirar para alguns lugares e gastar tempo com Deus, passar um tempo orando. Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesus se retirava para lugares solitários e orava, gastava tempo com oração. Quero ler um texto com vocês, vamos ler juntos aí em Lucas capítulo 11, por favor, abra sua Bíblia aí. Se tiver alguém do teu lado sem Bíblia, você puder repartir a leitura, faça isso. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. 2, ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixem cair, ou nos deixes cair em tentação. Aí Jesus, para ilustrar essa oração, ele conta uma história, 5. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, 6, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. 7, e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. 8, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, a importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Versículo 9, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, talvez recebe. Amém? Todo o que pede, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus vai mais fundo e dá um outro exemplo ainda,
Maravilhoso, 11. Qual pai entre vocês, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ó filho, não tem ovo não, mas come esse escorpiãozinho aí. Ninguém faz isso. Aí Jesus encerra dizendo, versículo 13: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se você pegar esse mesmo texto em Mateus, tem aquela oração dominical. Isso aqui é parte daquela oração dominical. Jesus ele dá uma dica para o pessoal dizendo o seguinte: vocês querem aprender a orar? Então, a primeira coisa que você tem que aprender na oração é orar. É gastar tempo. Como, Jesus? Se você bate na porta de alguém, e na porta desse alguém que você bate é teu amigo, e ele fala, pô, não tenho nada, mas de alguma forma ele vai se levantar porque ele foi importunado, já acordou mesmo. Quanto mais o teu Pai que está no céu, se você pedir, se você bater, se você buscar, você acha que Deus não vai fazer isso por você? O problema é que acontece o que está escrito em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 ele disse o seguinte: gente, vocês não sabem pedir, porque vocês pedem mal, e porque vocês pedem mal, vocês não recebem. Outro texto da Bíblia diz que você pede, eu peço para os nossos deleitos, para os nossos desejos. A gente pede errado, porque a gente não sabe orar, a gente pensa que sabe orar. A oração é um relacionamento com Deus. Oração não é aquele negócio assim, agora nós vamos ter uma oração no meio do culto. Quando você entra aqui na igreja, você já deve entrar orando, já deve entrar buscando ao Senhor, falando com Ele. E Jesus ainda deu dicas, ele disse, não usem palavras repetidas, vãs repetições. Jesus deu algumas dicas, ele disse, quando você for orar, honre a Deus. Segundo, quando você for orar, respeite a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando você for orar, tenha entendimento que você depende de Deus para tudo na tua vida. Jesus disse, qual daqueles que quiserem acrescentar uma hora que seja na sua vida vão conseguir? Não consegue, se não for por Deus. Jesus disse, dê ênfase na comunhão com Ele, na oração, tenha comunhão com Ele, mantenha essa comunhão. Uma outra dica que a Bíblia dá, Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus ensinou sobre isso, ele diz, pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, você quer chegar diante de Deus e falar com Deus, você tem que primeiro pedir perdão ou perdoar as pessoas com quem você se relaciona. Porque não adianta nada você chegar diante de Deus e falar, oh Deus, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu vou na igreja. Isso não vai resolver nada se você tiver treta com outras pessoas, se você tiver cheio de ofensas, dificuldades. Provavelmente Deus não vai ouvir tua oração. Então, Jesus deu várias dicas de oração aqui. Meus irmãos, Jesus gastava tempo com oração, Jesus mais orava do que passeava. E olha que ele andou bastante, mas ele mais orava do que ele passeava. E por que Jesus orava tanto? Meus irmãos, Jesus, antes de ser crucificado, quando ele estava prestes a ser preso, ele estava orando. Ele podia estar escondido, mas ele estava orando. Os caras chegaram, Judas com os soldados chegaram no momento da oração dele. Ele estava orando, buscando a Deus. A Bíblia diz que nessa oração ele estava sofrendo tanto, que ele sabia o que ele ia passar, que ele chegou a suar sangue, segundo a Bíblia. Quer dizer, no momento de oração, chegou ali um endemoniado e trouxe os soldados e prendeu Jesus. Mas Jesus mantinha aquele relacionamento com Deus. Meus irmãos, Jesus morreu orando. Lucas capítulo 23, 46, que Jesus clama em alta voz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele disse isso, ele expirou. Jesus, ele orava por tudo. E aí a pergunta,
Por que Jesus orava tanto? Se ele não precisava orar. Mas Jesus não precisava orar? Lembra que eu falei? Ele não tinha pecado, ele não tinha treta com ninguém. Os caras é que tinham com ele. Ele não tinha com ninguém. Ele era um cara bondoso, amoroso, curava pessoas, libertava pessoas, viveu momentos de ingratidão. Muita gente que ele curou, abençoou, ajudou, foi ingrata com ele. Mas ele se manteve firme, porque o relacionamento de Jesus era com o Pai, não era com o mundo. O mundo para ele. Por isso que Paulo, quando entendeu isso, quando encontrou Jesus, Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, tudo que você fizer para os outros, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é Ele que vai te recompensar, não são os outros. Quer dizer, Jesus tinha um relacionamento com Deus, e Ele deixou isso. Por que Ele viveu isso? Ele precisava? Pô, olhando à luz da Bíblia, Ele não precisava. Mas por que Ele viveu? Para mostrar para a gente que se a gente quer ter uma vida abençoada, melhor do que a gente vive hoje, a gente precisa estreitar esse relacionamento com Deus. E a gente estreita o relacionamento com Deus orando. Aí vem o paralelo disso. Por que Jesus orava tanto? Qual é o paralelo? Por que hoje a gente ora tão pouco? Por que a gente ora tão pouco? Já tentaram explicar isso cientificamente, alguns psicólogos cristãos? Chegaram a uma conclusão assim: algumas pessoas foram tão influenciadas pelos pais, pelos problemas da vida, pelas dificuldades, que criou-se dentro dela uma questão assim dele, tipo, não acreditar muito na oração por conta de tudo que ele viveu. Pais que não se relacionavam muito com os filhos, criou dentro da cabeça do filho esse bloqueio dessa pessoa se relacionar com Deus. Isso é um fato. Aqui no Veredas, ao longo desses anos, várias pessoas que passaram por aqui, elas tinham dificuldade de se relacionar com Deus, Deus nosso Pai. Por quê? Porque o pai dele ou dela aqui nessa terra foi uma tranqueira que só trouxe problema. Então ele tinha dificuldade de se relacionar com Deus, como Pai. Então os psicólogos tentaram explicar o seguinte: teve muita gente que foi manipulada pelos pais, pelas questões emocionais, pelas dificuldades. E por isso nós vemos muita gente hoje que não gasta tempo com oração. Por quê? Porque ele acha dentro da cabeça dele que oração é um negócio assim subjetivo, é um negócio de segundo, terceiro, quarto plano, não tem um objetivo, ele é subjetivo. E a oração deveria ser o principal na vida do cristão. Bom, mas eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho. Pô, é aí que você devia orar mais ainda. Para quê? Para que essas coisas não tomem conta no teu coração e que você continue olhando para Deus e falando assim: Deus, eu tenho casa, carro, dinheiro, trabalho, família abençoada, isso tudo vem de Ti, pertence a Ti, muito obrigado, meu Deus. Orar todo dia agradecendo assim. Felizmente, nós vivemos num tempo, no século 21, num país que, como a gente viu semana passada aqui, talvez seja a pior geração de cristãos que já teve nesse país. A grandeza do povo aumentou, sim. Tem 45 milhões de crentes no Brasil. Mas a profundidade de relacionamento é bem rasa. E por quê? Porque as pessoas não oram. Hoje, para você ter uma ideia, tem igrejas que estão ensinando técnicas de oração. Quando você chegar diante de Deus, você tem que cobrar Deus. Você tem que falar assim: Deus, eu sou teu filho, se o Senhor não me abençoar, eu não vou te servir mais. Amém? Está ouvindo, Deus? Tem igreja que eu já falei aqui, que ensina o cara a botar a mão na parede lá da empresa e falar assim: essa empresa vai ser minha em nome de Jesus. Vai ter que falir essa empresa e eu vou comprar, vai ser minha. Não é na oração, isso é macumba, mas tem uns crentes macumbeiros por aí que faz de tudo. Pra você ter ideia, tem igreja que ensina até a pessoa se... Isso já aconteceu, tá, irmãos? Eu não estou falando, não estou inventando história aqui não.
Isso eu soube, inclusive, de uma pessoa que conhecia uma outra que morava aqui na região aqui. Que ele ia numa determinada igreja que fazia aquela terapia do amor. Eu não vou culpar a igreja, eu vou culpar o cara, porque o cara aproveitou a terapia do amor e largava a mulher em casa, porque a mulher estava brigada com ela. Aí ele largava a mulher em casa e pegava a amante e ia para a terapia do amor. Chegava lá com a cara de pau, oh Deus, abençoa a gente. Você acha que Deus abençoa um cara de pau desse? É que nós estamos vivendo uma época de Jesus, porque em outras épocas acho que Deus mandava um raio assim. Cara de pau, sem vergonha, vai na igreja orar. Tem muita gente hoje que está aprendendo essas técnicas de oração. Meus irmãos, em uma das parábolas que Jesus falou sobre oração, a gente já estudou sobre isso aqui, ele contou de 2 caras que foram no templo orar. Um orou com seu coração afastado de Deus, mas ligado na religião, e você sabe, ele disse, Senhor, eu não sou como esse cara aqui, eu sou teu servo, eu dou o dízimo, vou na igreja, devia até bater no peito e falar, aleluia, eu sou aquele cara que, se tem um cara nessa terra que pode ser um modelo de servo, sou eu, Jesus. Aí Jesus fala de um outro, cobrador de imposto, desprezado, mas que tinha um coração tão abençoado, que ele entra com a cabeça baixa, ele fala assim, Deus, tem misericórdia de mim. Depois que Jesus conta essa história, ele pergunta para os seus discípulos, quais dos 2 desceram, ou foram abençoados, justificados? Um deles respondeu, suponho que foi esse mais humilde, né? Jesus disse, digo-vos que esse que desceu justificado para casa, esse, o misericordioso, que pediu, esse desceu justificado para sua casa, e não o outro. Se a gente olhar, meus irmãos, para hoje, para a nossa igreja aqui mesmo, e começar a se perguntar, por que Jesus orava tanto, e eu oro tão pouco? Porque, meu irmão, vamos chegar à conclusão, exceto uns 3, 4, 10, 15 aqui, a maioria não ora nada. Ou será que ora? Você que vai olhar para dentro de si e se perguntar, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus, eu tenho me relacionado com o Senhor? Eu gasto tempo, você gasta tempo com Deus? Quando você levanta, quando você almoça, quando você se deita, quando você está na casa de alguém, você já tem esse hábito, porque já estudamos sobre isso aqui, hábito é algo que você cria. Você tem um hábito, por exemplo, de fazer uma visita para um familiar, para uma pessoa conhecida, e no final falar assim, escuta, antes de ir embora, se você permitir, eu queria orar com vocês aqui, posso fazer uma oração por vocês? Você tem esse hábito? Ou senão você fala, beleza, tá bom, churrasco, hein? Comi que pra caramba, tchau, hein, valeu. Você tem o hábito de quando você está orando, de joelhos, de sentado, em pé, você lembrar das pessoas que você conhece, da tua família. Você conhece essas pessoas tão profundamente, você tem orado por elas? Tipo, Deus, salva o meu pai, salva a minha mãe. Pastor, mas eu tenho que orar todo dia. Meu irmão, Jesus disse que quanto mais você importunar, quanto mais você orar, mais cedo virá a resposta para a tua vida. Amém, queridos? O problema é que nós não oramos muito. E olha, um pastor e escritor americano, Michael Catt, ele disse que se os seus olhos espirituais estão voltados para a cruz, nada no céu, no inferno, na terra pode impedir você de alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Se os teus olhos estiverem em Jesus, por isso que o autor de Hebreus, quando ele fala de fé no capítulo 11, no capítulo 12, ele diz assim, também nós, rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, estejamos com os nossos olhos fitos
grudados, voltados para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas a gente consegue viver assim? Lógico que não, gente. Muitos de nós estão deixando a desejar como cristão. A gente ora pouco, a gente jejua pouco, a gente lê pouco a Bíblia. Se olhar para a gente, meus irmãos, como a gente viu semana passada aqui, nem os nossos filhos, ou a maioria dos pais com seus filhos, tem esse trato com Ele. Se preocupa em gastar tempo com Ele, ensinar a Bíblia. Falar sobre Jesus, falar sobre a misericórdia de Deus, ensiná-los a ser cristão, para quando eles crescer, continuar. Gastar tempo. Nós vivemos, irmãos, numa geração cega. A geração de hoje está cega. E a gente precisa interceder para que Deus arranque essa cegueira espiritual do coração das pessoas, da nossa família, os nossos amigos que estão envolvidos no meio da religião, que estão envolvidos no meio dos negócios deste mundo, negócios escusos, negócios fechados. A gente deveria orar para que essas pessoas tivessem a mente aberta, que elas pudessem enxergar o Jesus que nós conhecemos, mas na maioria das vezes nós nem conhecemos Jesus. Meus irmãos, nós vivemos numa geração que a gente não precisa de pessoas mais espertas ou de mais dinheiro, tanto quanto a gente precisa de gente que ore. A gente precisa de gente que ore, que busque, que clame. E muita gente hoje desistindo de oração. Não, eu já orei tanto na minha vida, não aconteceu nada. Tem um exemplo de uma mulher na Bíblia, eu quero ler com você, trouxe a Bíblia, abra aí, 1 Samuel capítulo 1, rapidinho, vamos lá. Deus é bom. Principalmente para aqueles que o buscam. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus faz raiar sol sobre justos e injustos, chover sobre justos e injustos. Isso é normal, Deus já fez por todos. Agora, o que Deus faz além? Para aqueles que o buscam. É simples. A oração de Ana, uma mulher que não podia ter filhos. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, e filho do Efraimita Zufi. Oh Jesus, tem misericórdia. Versículo 2, ele tinha 2 mulheres. Naquela época, naquela região podia, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, opa, a Bíblia falou que o cara tinha 2 mulheres, então eu posso ter 2 mulheres. Não, era naquela época, naquela região, tá? Beleza. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3, todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini, Finéias, Rofini e Finéias, 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor, e esses caras eram aqueles sacerdotes que num outro texto conta que não era a flor que se cheirava. Muito bem. No dia do sacrifício, ou no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Versículo 5, mas a Ana, ele dava uma porção dupla. Por quê? Porque ele a amava, apesar que o Senhor a tinha deixado estéril. Também que já havia treta naquela época. A mulher que deu um monte de filho, ele falava assim, apesar de ter me dado um monte de filho, eu amo aquela que não me deu filho nenhum. Começava a treta por aí. Por isso que é bom não ter 2, 3 mulheres, é bom ter uma só. Tá? Já está bem explicado aqui na Bíblia. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, e ela ia orar, ela ia lá fazer o que, irmãos? Orar. Toda vez que ela subia, ano após ano, à casa do Senhor, sua rival a provocava. E aí, bestona, você vai orar para quê? Você não pode ter filho, eu já tive um monte. E ela chorava e não comia.
Aí vem o tonto do marido chamado Eucana e lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O cara se achava, né? Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, desce, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Você vê que cada um julgava de uma forma diferente, né? Versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. 17. Eli, que era o sacerdote, respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E ela cumpriu o voto. Se você ler o capítulo 2 na sua casa, você vai ver que ela foi lá, apresentou esse menino depois de desmamado, disse para o sacerdote: está aqui, ó, esse meu filho eu dediquei ao Senhor, apesar de ser o meu único filho, que eu estava demorando para ter anos para ter filho, eu dou ele para o Senhor, para ele servir ao Senhor. No versículo 3 e 4 diz que Ana depois teve muitos filhos, porque Deus, quando abençoa, Deus abençoa mesmo. Aqui está o exemplo de uma mulher que persistiu na oração, mesmo com gente tirando o sarro dela, mesmo com o sacerdote achando que ela estava embriagada, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o seu marido dizendo: oh, eu sou melhor do que filhos, mesmo com tudo isso, essa mulher todos os anos ela ia lá, apresentava o seu sacrifício, orava, falava com Deus. Aí a Bíblia diz que num desses anos Deus se lembrou dela. Aí entra o problema dos crentes de hoje, que quase não ora. Por que Jesus orava tanto? Por que a gente ora tão pouco? Jesus, no capítulo de João 16, 23, ele respondeu: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Para quê? Para que a alegria de vocês seja completa. Casal, quer ter uma vida abençoada? Sociedade abençoada? Jesus deu a dica, Mateus 18, 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. 2, casal, estão ali reunidos, orando num objetivo, lutando. Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus vem com providência, Deus se lembra, Deus faz, porque Ele é Deus. O problema é que hoje os casais não oram. Ou quando oram, cada um quer uma coisa. Senhor, eu queria uma casa na Alphaville, o outro, eu queria uma casa lá no Morumbi.
Senhor, eu queria ganhar o meu dinheiro para ter o meu dinheiro. E casal não tem esse negócio, eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro. Casal tem o seu dinheiro. Por isso que muitos casais não vão para frente, não prosperam, porque não tem oração nem em conjunto, não concorda nem ali com eles. Entre eles, na verdade. Por isso que muita sociedade não vai para frente, por isso que muito cristão e igreja, tem muita igreja hoje que está barrada pelo diabo, porque o diabo sabe, Jesus falou sobre isso. Reino dividido não prospera. Quando a igreja está dividida, quando tem muita briga, muita discussão, muito diz-que-me-diz, muita bobagem, pouca oração, muita fofoca, pouca oração, muita inveja, a igreja não vai para frente, a igreja fica estagnada. O problema é que a igreja não ora. E Paulo deu várias dicas sobre oração, eu encerro falando sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz, perseverem na oração. Efésios capítulo 6, 18, ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, em todo o tempo, com oração e súplica. Tendo isso em mente, orando todo o tempo, com oração e súplica, ele diz, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz, não ande ansioso por coisa alguma. E eu converso com algumas pessoas constantemente, semanalmente, a pessoa fala assim, ai, eu estou ansioso, eu queria tanto arrumar um menino, eu queria tanto arrumar uma mina, eu queria tanto um emprego, ai, eu queria tanto mudar a minha vida, eu queria tanto a minha casa, eu queria tanto um carro, eu queria tanto, e a Bíblia diz, não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, ou seja, ore, fale com Deus. Não adianta nada você falar para mim assim, ai, a minha vida está tão difícil, eu não vou poder te ajudar muito, mas se você falar, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te busco, como a gente cantou hoje, eu dependo do Senhor, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, abençoa a minha vida, tem misericórdia de mim, eu sou teu servo, oh Deus, eu te amo, eu te adoro, é impossível Deus não ouvir tua oração, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas Deus ouve a oração e no tempo dele a bênção vem sobre a tua vida. O problema é que as pessoas desistem fácil. Paulo escrevendo na igreja de Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ele diz, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Brasil hoje está cheio de homens perversos e maus, políticos que estão preocupados mais em encher o seu bolso do que resolver o meu problema e o teu. Os caras, como eu disse quarta-feira, estão falando tanto das bombinhas que estourou em Paris e esqueceram da desgraça que aconteceu no Brasil. Mataram um rio no Brasil e se bobear vai acabar afetando ainda muita gente. Acabaram com a vida de um rio, de uma região, de índios, de pessoas que dependiam daquilo. Mataram, se esqueceram. Quanto que é? É 1 bilhão, isso é dinheiro de pinga. Eu deposito 1 bilhão, que se lasque o resto. As pessoas não estão nem aí. Deus precisa livrar a gente desses homens maus e perversos que tem nesse país. Eu já falei aqui, tem uns políticos que eu não sei por que não morre. Deus me perdoe, não desejo que ninguém morra, mas tem uns caras que mereciam morrer. E não morrem, meu. O cara tem 80 anos, tá gagá, mas tá lá, político roubando. Ainda quando eu pergunto dinheiro, e esse dinheiro na Suíça? Esse dinheiro não é meu. Mas está no teu nome, mas não é meu. Mas tem a senha, é o nome da tua mãe. É, nossa, quem descobriu o nome da minha mãe e colocou essa senha? Os caras são cara de pau. Perverso, mau. Que a gente, como brasileiro, a gente aceita tudo. Fazer o que assim mesmo, né? Não, a gente tinha que orar. Paulo está falando, ore para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Paulo, escrevendo a outras igrejas, ele citou... Por exemplo, Tessalônica de novo, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Tiago capítulo 5, versículo 13, ele diz, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Mas tem gente que chega e fala assim, irmão, você ora por mim. Oro por quê? Porque eu estou sofrendo tanto. Pô, a Bíblia diz que eu sei que tem que orar, não sou eu. Eu posso te ajudar na oração.
Porque é fácil escrever um pedido de oração e dar na igreja, e na sexta-feira você fica lá assistindo jogo, futebol, assistindo tal, no domingão, né? O do Faustão, a Eliana, fala assim, bom, eu já fiz o pedido, os trouxas lá estão orando, quer dizer, os irmãos lá estão orando, né? E eu estou aqui. É fácil, né? Mas a Bíblia diz que se tem alguém sofrendo, que ele ore. Só que a maioria das pessoas não quer orar. Tiago também, capítulo 5, versículo 15, diz que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem gente aqui justificado por Jesus? Levanta sua mão se você é justificado por Jesus. Fala para a pessoa do teu lado, se ele levantou a mão, a tua oração tem poder, irmão. Então por que você não ora? O apóstolo Pedro, 1 Pedro 4,7 diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. A oração quebra barreiras, a oração te leva para perto de Deus, a oração tira você desse mundo, coloca você no reino de Deus, a oração leva você a viver coisas que você ainda não viu. Deus quer fazer chegar no teu coração que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram. Deus quer fazer chegar, mas só vai fazer chegar naqueles que o buscam. A gente canta como cantou hoje, eu te busco, mas a gente não busca. Por que Jesus orava tanto e a gente ora tão pouco? Essa é a pergunta de hoje. Por quê? E nós poderíamos orar mais. Tinha uma irmã que era aqui da igreja, ela saiu faz um tempo, ela chegou em mim e falou assim, pastor, por que a igreja não tem mais culto? Eu falei, por quê? Não, porque a igreja tem culto de quarta, de sexta e de domingo de manhã e domingo à noite. Só de quarta, só de sexta, só de domingo de manhã, só de domingo à noite. Devia ter mais culto. Eu falei, irmã, eu não vejo você nem na quarta, nem na sexta, nem no domingo. Para que eu vou colocar mais culto? É simples, estou falando sério. Tão sério que ela saiu daqui. Tem gente assim. É fácil criticar, falar. Mas na hora de você ver assim, vamos orar, irmão? Pô, vamos fazer um churrasco com oração. Churrasco? O que chama a atenção não é oração, churrasco. Vamos fazer um acampamento? Quantas vezes eu não ouvi isso aqui ao longo de 20 anos na igreja? Vamos fazer um acampamento? Vamos. Mas vai ter jogo? Vai ter. Não vai me dizer que vai ficar o dia todo lá orando e tal. Que se fosse eu, não vou. É cheio de gente assim, meus irmãos. Quando se fala de oração, e depois diz que é discípulo de Jesus. Não, eu amo Jesus, eu amo Deus. Você ama tanto que você não fala com Ele. A gente fala geralmente com o que a gente ama. Eu converso todos os dias com a minha esposa, o meu filho, com alguns amigos, irmãos. Por quê? Porque a gente se ama, se relaciona. Agora eu falo assim, eu amo Deus, mas eu só lembro dele quando eu preciso. Alguma coisa está errada. E Deus está errado? Quem que está errado? Nós deixamos de ser abençoados por Deus porque a gente ora muito pouco, irmãos. E eu estou tratando esse assunto com você hoje porque esse porquê veio no meu coração. Por que Jesus orava tanto? Se ele não precisava, por que ele orava tanto? Não, mas ele era homem e tal. Entenda o que eu estou te dizendo que ele não precisava. Se você olhar mesmo e analisar a Bíblia, ele não precisava. Mas por que ele orava tanto? Porque ele tinha um relacionamento com o pai, tipo, ele saiu de lá e ficou aqui, mas para ele o melhor era falar com o pai, se relacionar com o pai. E ele ensinou isso. Vocês querem ter uma vida boa, abençoada? Paizão ali, ó, tá, ó, só você falar com ele. É só você conversar com ele. Ah, é? Quando? No domingo? Na quarta? Na sexta? Não, meu, todo dia, toda hora Deus está contigo. Vai comer? Oh, Deus, obrigado pelo alimento. Graças aos seus filhos, vem cá. Oh, larga o bife aí. Vai morder o bife agora não. Dá a mão aqui, vamos orar pelo alimento. Deus, obrigado por esse alimento que a gente está comendo. Tem gente que tem o que comer, nós estamos comendo. Está vendo, filho? Você tem comida. Graças a Deus. Mas não é você que comprou, pai? Graças a Deus que abriu a porta do trabalho, que mandou emprego para mim, que eu trabalho, vou lá, recebo dinheiro, a empresa está pagando, eu consegui comprar um bife. Graças a Deus.
E às vezes a gente deixa essas coisas tudo de lado, porque está tudo bem, né? Estou comendo, bebendo, tá bom. E a gente podia aproveitar muito mais, que Deus quer ter esse relacionamento com a gente. Isso é que é o legal. Deus quer se relacionar com a gente. Resta saber se nós queremos nos relacionar mais com Ele. Pergunta que você deve se fazer. Aliás, 2 perguntas. Por que Jesus orava tanto? E por que eu e você oramos tão pouco? Já que nós somos discípulos de Jesus, já que o caminho para o Pai é através da oração em Cristo Jesus, por que a gente ora tão pouco? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Você crê no poder da oração? Para encerrar, eu convido você a segurar de novo na mão da pessoa que está do seu lado aí, orar por ele ou por ela. Pergunta aí, meu irmão, tem algo aí especial que você está precisando? Eu gostaria de orar por você, de profetizar sobre a tua vida. Sei lá, você está precisando trabalhar? Você está precisando de saúde? Você está precisando melhorar o teu relacionamento com a tua família? O que você está precisando? Se você quiser, fale. Você que está pela internet, você que está ouvindo pela rádio, se tiver alguém ao teu lado, tem esse papo aí, esse tete a tete. Isso. Lembre-se, a oração de um justo é eficaz. E nós fomos justificados por Jesus. Ore aí agora, profetize sobre essa vida que você está segurando na mão aí. O que Ele pediu para você, ore, declare. Aproveite, Deus está aqui, está agindo no meio do seu povo. O Senhor te abençoe, meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí por tudo. Ah, Deus, eu me uno aos irmãos em oração. Eu vejo pelos olhos da fé vidas sendo curadas aqui hoje, vidas sendo tratadas aqui hoje, vidas sendo renovadas aqui hoje. Oh Deus, eu oro também com os meus irmãos para que a tua bênção, ó Deus, continue sobre a vida da tua igreja, Pai. Perdoa-nos pelos nossos pecados, falhas, por na maioria das vezes sermos ignorantes acerca da tua palavra, acerca do cristianismo, Pai. Nós não queremos viver esse cristianismo barato, de vir à igreja no domingo e depois ir embora para casa. Nós queremos ser cristãos, ó Deus, discípulos de Jesus. Queremos aprender contigo, Jesus. Ensina-nos a orar. A gente canta aqui, Jesus, dá-nos um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, coração disposto a orar, coração disposto a perdoar. E na maioria das vezes a gente só canta. Oh Deus, que a gente possa viver a partir de hoje a tua palavra. Permita-nos, ó Deus, nos relacionarmos contigo cada vez mais profundamente. Que a partir de hoje esse relacionamento entre nós, ó Deus, seja estreitado em nome de Jesus. Quebra as barreiras espirituais, ó Deus. Tira a cegueira espiritual.
Ó Deus, abençoa as famílias, o relacionamento dos pais com os filhos, que os pais possam gastar tempo com os filhos, ensinando o caminho que deve andar, agradecendo a Ti por tudo que tens feito por nós. Alcança, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, nesta manhã aqui. Alcança os que estão pela internet, aonde estiverem, em outras partes deste mundo, deste país. As pessoas que ouvem pela rádio, também alcança-os, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por este culto, por esta manhã abençoada. Que todos tenham, ó Deus, um bom retorno para casa, uma semana de vitórias, de realizações, de conquistas, de grandes, de novas ideias vindas do Senhor. Que a provisão do Senhor esteja sobre o Teu povo, que portas de emprego sejam abertas, já no próximo domingo possam testemunhar, ó Deus, os milagres que fizeste aqui hoje, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todo o povo desta igreja. Logo mais às 6 a gente estará aqui, ó Pai, com outros irmãos, adorando ao Senhor, buscando a Tua face. Permita-nos este tempo, em nome de Jesus. Que o Teu amor, Deus, que a Tua graça, Jesus, que a Tua comunhão, Espírito Santo, esteja sempre com a gente. Aleluia. Amém. Amém.